João, um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus Cristo, é uma figura central na história do cristianismo primitivo. Sua vida e ministério são marcados por uma devoção profunda e uma fé inabalável que o tornaram um dos discípulos mais próximos de Jesus. Nascido em Betsaída, uma pequena vila de pescadores às margens do Mar da Galileia, João era filho de Zebedeu e Maria Salomé. Seu irmão Tiago também foi um dos 12 apóstolos e juntos eles formavam uma dupla inseparável no círculo íntimo de Jesus. Zebedeu, o pai de João, era um pescador próspero, possuindo vários barcos e empregados. Esta posição relativamente confortável na sociedade da época permitiu que João e Tiago tivessem uma educação e uma formação que os prepararam para o ministério que viria a seguir. A pesca era uma profissão comum na região da Galileia, e a família de João estava bem estabelecida nesse ramo. No entanto, a vida de João tomou um rumo completamente diferente quando ele encontrou Jesus. Antes de se tornar um discípulo de Jesus, João era um seguidor de João Batista, o profeta que preparava o caminho para o Messias. Foi durante esse período que João teve seu primeiro encontro significativo com Jesus. João Batista, ao ver Jesus se aproximando, declarou: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." João 1:29. Este momento marcou o início de uma jornada transformadora para João, que logo se tornaria um dos discípulos mais fiéis de Jesus. João e seu irmão Tiago foram chamados por Jesus enquanto consertavam suas redes de pesca. Ao ouvir o chamado de Jesus, "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Mateus 4:19. Eles imediatamente deixaram tudo para trás e seguiram o Mestre. Este ato de fé e obediência imediata é um testemunho da profunda convicção que João já tinha sobre a identidade e a missão de Jesus. João é frequentemente descrito como alguém de temperamento forte e leal. Ele e seu irmão Tiago eram conhecidos como filhos do trovão, Marcos 3:17, uma designação que reflete sua natureza impetuosa e apaixonada. Em várias ocasiões, essa característica se manifestou de maneiras que revelam tanto sua intensidade quanto sua devoção a Jesus. Um exemplo notável disso ocorreu quando Jesus foi rejeitado por uma aldeia samaritana. João e Tiago, indignados, sugeriram: "Senhor, queres que mandemos fogo descer do céu e os consuma?" Lucas 9:54. Embora Jesus tenha repreendido essa sugestão, o episódio ilustra a paixão e a lealdade fervorosa que João tinha por seu mestre. João esteve presente em alguns dos momentos mais significativos do ministério de Jesus. Ele foi um dos 3 discípulos que testemunharam a transfiguração de Jesus, onde Jesus se transfigurou diante deles, e Moisés e Elias apareceram conversando com ele. Mateus 17:1-9. Este evento extraordinário reforçou a fé de João na divindade de Jesus e em sua missão messiânica. Além disso, João esteve ao lado de Jesus durante a agonia no Getsêmani, onde Jesus orou antes de sua prisão e crucificação. Mateus 26:37. Este momento de profunda angústia e oração intensa de Jesus deve ter deixado uma impressão indelével em João, fortalecendo ainda mais sua fé e compromisso. Durante a última ceia, João ocupou um lugar de destaque, reclinando-se no peito de Jesus. João 13:23. Este gesto de intimidade e confiança reflete a proximidade especial que João tinha com Jesus. Foi durante esta ceia que Jesus revelou a identidade do traidor. E João, curioso e preocupado, perguntou a Jesus quem era. João 13:25. Na crucificação, João foi o único discípulo homem presente ao pé da cruz. Jesus, em seus momentos finais, confiou a João o cuidado de sua mãe Maria, dizendo: "Mulher, eis aí o teu filho", e a João: "Eis aí tua mãe." João 19:26-27. Este ato de confiança e responsabilidade demonstra a profunda ligação entre Jesus e João, bem como a confiança que Jesus tinha na fidelidade de João. Após a ascensão de Jesus, João continuou a desempenhar um papel crucial na comunidade cristã nascente. Ele esteve presente no derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes,
onde cerca de 3.000 pessoas foram adicionadas à igreja. Atos 2:41. João, junto com os outros apóstolos, permaneceu em Jerusalém enfrentando perseguições e prisões, mas sempre firme em sua fé e missão. A vida de João é um testemunho vivo da fé inabalável e da devoção profunda que caracterizaram os primeiros seguidores de Jesus. Sua proximidade com Jesus, sua presença em momentos cruciais do ministério de Cristo e seu papel na liderança da igreja primitiva fazem de João uma figura central na história do cristianismo. Através de sua vida e ministério, João nos inspira a seguir o exemplo de fé, coragem e amor, confiando na providência e proteção de Deus em todas as circunstâncias. A vida de João não foi apenas marcada por momentos de proximidade e aprendizado com Jesus, mas também por desafios e perseguições intensas. Após a ascensão de Jesus e o estabelecimento da igreja primitiva, os apóstolos enfrentaram uma série de dificuldades e ameaças, especialmente durante o reinado do imperador romano Domiciano. Este período de perseguição testou a fé e a resiliência de João de maneiras que poucos poderiam imaginar. O imperador Domiciano, que governou de 81 a 96 d.C., é conhecido por sua política de perseguição aos cristãos. Ele exigia que todos os cidadãos do Império Romano o adorassem como um deus, uma prática que os cristãos fiéis ao seu único Deus não podiam aceitar. Esta recusa em adorar o imperador levou a uma onda de perseguições brutais, onde muitos cristãos foram presos, torturados e executados. João, como um líder proeminente da comunidade cristã, tornou-se um alvo especial dessa perseguição. Sua pregação fervorosa e seu testemunho inabalável sobre Jesus Cristo irritavam as autoridades romanas e os líderes religiosos judeus, que viam nele uma ameaça à sua hegemonia. João foi levado a Roma para ser julgado por sua fé. As acusações contra ele eram graves: ensinar heresias e proclamar-se divino. Estas acusações eram falsas, mas serviam como pretexto para silenciar sua voz e eliminar sua influência. Durante o julgamento, falsas testemunhas foram apresentadas para manchar a reputação de João e justificar sua condenação. O imperador Domiciano, determinado a fazer de João um exemplo para outros cristãos, ordenou que ele fosse executado de maneira brutal e pública. A sentença foi clara e terrível. João seria lançado em um caldeirão de óleo fervente no Coliseu, diante de uma multidão ansiosa por ver sua morte. O dia da execução chegou e João foi levado ao centro do Coliseu. O caldeirão de óleo fervente estava pronto e a multidão aguardava com expectativa macabra. No entanto, o que aconteceu a seguir desafiou todas as expectativas e lógicas humanas. Quando João foi lançado no óleo fervente, um milagre ocorreu. Contra todas as probabilidades, João emergiu ileso do caldeirão. Nenhum cabelo de sua cabeça foi queimado e sua pele permaneceu intacta. Este evento sobrenatural lembrou a muitos o milagre dos 3 hebreus na fornalha ardente, descrito no livro de Daniel, Daniel 3:27. A multidão que esperava ver a morte de João ficou atônita. Muitos se ajoelharam e começaram a dar glória a Deus, reconhecendo o poder divino que havia preservado a vida de João. O imperador Domiciano, assombrado pelo milagre, não ousou tentar executar João novamente. A mão da perseguição, no entanto, não se afastou completamente de João. O milagre no caldeirão de óleo fervente é um testemunho poderoso da intervenção divina na vida de João. Este evento não está registrado nos livros canônicos do Novo Testamento, mas é amplamente reconhecido na tradição cristã e nos escritos dos pais da igreja primitiva. A sobrevivência milagrosa de João serve como um lembrete vivo de que, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, Deus pode intervir de maneiras inexplicáveis e sobrenaturais. Este milagre também sublinha a fé inabalável de João, sua confiança em Deus e sua disposição para enfrentar a morte com coragem são um exemplo inspirador para todos os crentes. João não vacilou diante da perseguição e da ameaça de morte. Em vez disso, ele permaneceu firme em sua fé, sabendo que Deus estava com ele. O milagre no Coliseu teve um impacto profundo na comunidade cristã da época.
A sobrevivência de João fortaleceu a fé dos crentes e serviu como um farol de esperança em meio à perseguição. A notícia do milagre se espalhou rapidamente, encorajando outros cristãos a permanecerem firmes em sua fé, mesmo diante das ameaças e dificuldades. João, após este evento, continuou a pregar e a ensinar, usando sua experiência como um testemunho vivo do poder e da proteção de Deus. Sua vida e ministério se tornaram um símbolo de resistência e perseverança, inspirando gerações de cristãos a confiar na providência divina, independentemente das circunstâncias. A perseguição e o milagre no caldeirão de óleo fervente são capítulos cruciais na vida de João. Eles ilustram a fé inabalável e a coragem de um homem que, diante da morte, confiou plenamente em Deus. Este evento sobrenatural não apenas preservou a vida de João, mas também fortaleceu a fé da comunidade cristã, servindo como um lembrete poderoso de que mesmo nas situações mais desesperadoras, Deus pode intervir de maneiras milagrosas. A história de João nos inspira a confiar na proteção e na orientação de Deus, sabendo que, com Ele, todas as coisas são possíveis. Após o milagre no caldeirão de óleo fervente, João não foi executado, mas sua vida estava longe de ser tranquila. O imperador Domiciano, ainda determinado a silenciar a voz influente de João, decidiu exilá-lo na ilha de Patmos. Este exílio marcou uma nova fase na vida de João, uma fase de isolamento físico, mas de profunda conexão espiritual e revelações divinas. Patmos, uma pequena ilha no mar Egeu, era conhecida como uma colônia penal romana. Era um lugar de exílio para prisioneiros considerados perigosos ou subversivos. A ilha era inóspita e remota, destinada a isolar e silenciar aqueles que o império considerava ameaças. Para João, este exílio significava afastamento de sua comunidade e ministério, mas também uma oportunidade para uma profunda comunhão com Deus. A vida em Patmos era dura e solitária. Os prisioneiros eram forçados a trabalhar exaustivamente, muitas vezes até a morte. No entanto, para João, este período de isolamento se tornou um tempo de intensa reflexão e oração. Separado dos confortos e da companhia de seus irmãos em Cristo, João encontrou consolo e força na presença constante de Deus. Durante seu exílio, João não apenas sobreviveu, mas prosperou espiritualmente. Sua fé inabalável e sua devoção a Cristo se aprofundaram ainda mais. Em meio à solidão e à adversidade, João experimentou uma série de revelações divinas que culminaram na escrita do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, também conhecido como o livro das Revelações, é um dos textos mais enigmáticos e proféticos do Novo Testamento. Escrito por João durante seu exílio em Patmos, este livro é uma coleção de visões e profecias que oferecem uma visão do futuro da humanidade e do triunfo final de Cristo. As revelações começaram com uma visão impressionante de Jesus Cristo em sua glória. João descreve Jesus como alguém com olhos como chama de fogo, pés como bronze polido e uma voz como o som de muitas águas. Apocalipse 1, 14 e 15. Esta visão inicial estabeleceu o tom para as revelações subsequentes, que incluíam mensagens para 7 igrejas da Ásia Menor, visões de conflitos cósmicos e a promessa do retorno triunfante de Cristo. Uma das seções mais conhecidas do Apocalipse são as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada carta contém uma mensagem específica, elogiando as virtudes e condenando os pecados de cada igreja. Estas cartas serviam como um chamado à fidelidade e à perseverança, lembrando os crentes da importância de manterem-se firmes em sua fé, independentemente das circunstâncias. As visões de João em Patmos são ricas em simbolismo e imagens poderosas. Ele descreve cenas de batalhas celestiais, bestas terríveis, anjos poderosos e o julgamento final. Estas visões culminam na promessa do retorno de Cristo e do estabelecimento de um novo céu e uma nova terra, onde a justiça e a paz reinarão para sempre. Uma das visões mais impressionantes é a do Cordeiro que foi morto, mas que está de pé, símbolo de Cristo que, embora crucificado,
ressuscitou e triunfou sobre a morte. Apocalipse 5:6. Esta imagem poderosa ressoa com a mensagem central do cristianismo: a vitória da vida sobre a morte, do bem sobre o mal. As revelações de João em Patmos tiveram um impacto profundo e duradouro na comunidade cristã. O livro do Apocalipse se tornou uma fonte de esperança e encorajamento para os crentes que enfrentavam perseguições e dificuldades. As visões de João ofereciam uma perspectiva celestial, lembrando os cristãos de que, independentemente das tribulações terrenas, o triunfo final pertence a Cristo. Além disso, as revelações de João serviram como um chamado à vigilância e à preparação. Elas lembravam os crentes da necessidade de manterem-se firmes em sua fé, vivendo de maneira justa e preparando-se para o retorno de Cristo. As profecias do Apocalipse continuam a inspirar e desafiar os cristãos até hoje, oferecendo uma visão do futuro que é ao mesmo tempo assustadora e esperançosa. Após a morte do imperador Domiciano, a perseguição aos cristãos diminuiu e João foi finalmente liberado de seu exílio em Patmos. Ele retornou a Éfeso, onde continuou seu ministério até o fim de sua vida. Em Éfeso, João pregou, ensinou e escreveu, continuando a influenciar e fortalecer a comunidade cristã. João viveu até uma idade avançada, e nos seus últimos dias, ele era tão reverenciado que precisava ser carregado para as reuniões cristãs. Sua presença e ensinamentos continuavam a inspirar e encorajar os crentes, lembrando-os da fidelidade de Deus e da promessa de vida eterna. O exílio de João em Patmos e as revelações divinas que ele recebeu durante esse período são um testemunho poderoso da fé inabalável e da devoção profunda de um homem que, mesmo nas circunstâncias mais adversas, permaneceu firme em sua confiança em Deus. As visões e profecias do Apocalipse continuam a ressoar através dos séculos, oferecendo esperança e encorajamento aos crentes em todas as épocas. A vida de João, marcada por perseguições, milagres e revelações divinas, serve como um farol de fé e perseverança. Sua jornada nos lembra de que, independentemente das dificuldades e desafios que enfrentamos, Deus está sempre presente, oferecendo força, consolo e a promessa de um futuro glorioso. A história de João nos inspira a confiar na providência de Deus e a permanecer firmes em nossa fé, sabendo que, com Ele, todas as coisas são possíveis. A vida e o ministério de João não se limitaram apenas aos eventos dramáticos de sua perseguição e exílio. Sua influência na comunidade cristã primitiva foi profunda e duradoura, moldando a fé e a prática dos primeiros crentes de maneiras que ainda ressoam hoje. João, conhecido como o discípulo amado, deixou um legado que transcende o tempo, inspirando gerações de cristãos a seguirem o exemplo de fé, amor e perseverança. João é acreditado como o autor de vários livros do Novo Testamento, incluindo o Evangelho de João, 3 epístolas, 1 João, 2 João e 3 João, e o livro do Apocalipse. Cada um desses escritos oferece uma perspectiva única e profunda sobre a vida, os ensinamentos e a missão de Jesus Cristo. O Evangelho de João, em particular, é conhecido por sua abordagem teológica e espiritual. Diferente dos evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, o Evangelho de João se concentra mais nos discursos e ensinamentos de Jesus, destacando sua divindade e missão messiânica. João apresenta Jesus como o Verbo encarnado, a luz do mundo e o caminho para a salvação. Este evangelho tem sido uma fonte de inspiração e reflexão para cristãos ao longo dos séculos, oferecendo uma visão profunda da natureza e do propósito de Jesus. As epístolas de João são cartas pastorais escritas para encorajar e instruir as comunidades cristãs. Em 1 João, João enfatiza a importância do amor fraternal e da obediência aos mandamentos de Deus. Ele escreve: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João 4:7. Esta mensagem de amor e unidade é um tema central em seus escritos, lembrando os crentes da importância de viverem em harmonia e amor mútuo. 6 João e 3 João
são cartas mais curtas, mas não menos significativas. Em 2 João, João adverte contra os falsos mestres e encoraja os crentes a permanecerem firmes na verdade. Em 3 João, ele elogia a hospitalidade e a generosidade, destacando a importância de apoiar e acolher os irmãos em Cristo. O livro do Apocalipse, escrito durante o exílio de João em Patmos, é uma obra profética que oferece uma visão do futuro da humanidade e do triunfo final de Cristo. Embora seja um dos livros mais enigmáticos e simbólicos do Novo Testamento, o Apocalipse tem sido uma fonte de esperança e encorajamento para os cristãos que enfrentam perseguições e dificuldades. As visões apocalípticas de João lembram os crentes de que, independentemente das tribulações terrenas, o triunfo final pertence a Cristo. Além de seus escritos, João desempenhou um papel crucial na liderança da igreja primitiva. Após a ascensão de Jesus, João esteve presente no derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, onde cerca de 3.000 pessoas foram adicionadas à igreja. Atos 2:41. Ele permaneceu em Jerusalém, enfrentando perseguições e prisões, mas sempre firme em sua fé e missão. João foi uma figura central na comunidade cristã de Éfeso, onde continuou a pregar, ensinar e escrever até o fim de sua vida. Sua presença e ensinamentos continuavam a inspirar e encorajar os crentes, lembrando-os da fidelidade de Deus e da promessa de vida eterna. João viveu até uma idade avançada, e nos seus últimos dias, ele era tão reverenciado que precisava ser carregado para as reuniões cristãs. O legado de João na comunidade cristã é vasto e duradouro. Seus escritos e ensinamentos continuam a influenciar a teologia e a prática cristãs, oferecendo uma visão profunda da natureza de Deus, da missão de Jesus e da vida cristã. A ênfase de João no amor, na unidade e na fidelidade aos mandamentos de Deus ressoa através dos séculos, inspirando gerações de cristãos a viverem de maneira justa e amorosa. Além disso, a vida de João serve como um exemplo poderoso de fé, inabalável e perseverança. Sua disposição para enfrentar a perseguição e a adversidade, com coragem e confiança em Deus, é um testemunho inspirador para todos os crentes. João nos lembra de que, independentemente das dificuldades e desafios que enfrentamos, Deus está sempre presente, oferecendo força, consolo e a promessa de um futuro glorioso. A influência de João na comunidade cristã não se limita apenas aos seus escritos e ensinamentos. Sua vida e ministério servem como um modelo de discipulado e liderança. João nos mostra o que significa ser um verdadeiro discípulo de Jesus, alguém que ama profundamente, serve fielmente e persevera corajosamente. Através de sua vida, João nos inspira a seguir o exemplo de fé, amor e perseverança. Ele nos lembra da importância de mantermos-nos firmes na verdade, vivendo em harmonia e amor mútuo e confiando na providência de Deus em todas as circunstâncias. O legado de João continua a ressoar através dos séculos, encorajando os cristãos a viverem de maneira justa e amorosa e a confiarem na promessa de vida eterna em Cristo. A influência e o legado de João na comunidade cristã são inestimáveis. Seus escritos, ensinamentos e exemplo de vida continuam a inspirar e encorajar os crentes em todas as épocas. Através de sua fé inabalável, amor profundo e perseverança corajosa, João nos mostra o que significa ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Sua vida e ministério servem como um farol de esperança e inspiração, lembrando-nos da fidelidade de Deus e da promessa de vida eterna em Cristo. Através de seu exemplo, somos encorajados a vivermos de maneira justa e amorosa, confiando na providência de Deus em todas as circunstâncias e permanecendo firmes em nossa fé, sabendo que com Ele todas as coisas são possíveis. A vida de João, marcada por momentos de profunda comunhão com Jesus, perseguições intensas e revelações divinas, oferece ricas reflexões sobre fé e perseverança. Sua jornada serve como um exemplo inspirador para todos os crentes, lembrando-nos da importância de manter a fé inabalável e a confiança na providência de Deus, independentemente das circunstâncias. A fé de João era uma característica central de sua vida
e ministério. Desde o momento em que ele deixou tudo para seguir Jesus, até os dias de perseguição e exílio, João demonstrou uma confiança inabalável em Deus. Esta fé não era apenas uma crença intelectual, mas uma convicção profunda que moldava cada aspecto de sua vida. A fé de João era evidente em sua disposição para enfrentar a perseguição com coragem. Quando foi lançado no caldeirão de óleo fervente, ele não vacilou. Em vez disso, confiou plenamente em Deus, sabendo que, independentemente do resultado, Deus estava no controle. Este ato de fé resultou em um milagre que não apenas preservou sua vida, mas também fortaleceu a fé de muitos outros. A perseverança de João é outra característica notável de sua vida. Ele enfrentou muitas adversidades, desde a perseguição sob o imperador Domiciano até o exílio na ilha de Patmos. No entanto, em meio a essas dificuldades, João permaneceu firme em sua fé e missão. Durante seu exílio em Patmos, João não se desesperou. Em vez disso, ele usou esse tempo de isolamento para se aproximar ainda mais de Deus. Foi durante esse período que ele recebeu as revelações divinas que culminaram na escrita do livro do Apocalipse. A perseverança de João em meio à adversidade é um testemunho poderoso de sua fé inabalável e de sua confiança na providência de Deus. Um tema recorrente nos escritos de João é a importância do amor e da unidade entre os crentes. Em suas epístolas, João enfatiza repetidamente a necessidade de amar uns aos outros e de viver em harmonia. Ele escreve: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João 4:7. Este chamado ao amor e à unidade é um reflexo da própria natureza de Deus. João nos lembra de que Deus é amor e que, ao amarmos uns aos outros, estamos refletindo o caráter de Deus. A unidade entre os crentes é essencial para a saúde e o crescimento da comunidade cristã. Quando vivemos em amor e harmonia, somos uma testemunha poderosa do amor de Deus para o mundo. A vida de João também nos ensina a importância de confiar na providência de Deus. Em meio às perseguições e dificuldades, João nunca perdeu a fé na bondade e no controle soberano de Deus. Ele sabia que, independentemente das circunstâncias, Deus estava trabalhando para o bem de seus filhos. Esta confiança na providência de Deus é um tema central no livro do Apocalipse. As visões apocalípticas de João lembram os crentes de que, independentemente das tribulações terrenas, o triunfo final pertence a Cristo. Esta mensagem de esperança e vitória é um encorajamento poderoso para todos os que enfrentam dificuldades e desafios. A vida de João oferece muitas lições valiosas para a vida cristã. Sua fé é inabalável, perseverança em meio à adversidade, ênfase no amor e na unidade e confiança na providência de Deus são exemplos inspiradores para todos os crentes. Através de sua jornada, João nos mostra o que significa ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Alguém que ama profundamente, serve fielmente e persevera corajosamente. João nos lembra de que a verdadeira força não reside em nossas capacidades humanas, mas em nossa capacidade de nos rendermos à vontade de Deus, confiando plenamente em sua orientação e proteção. Através de sua vida e ministério, João nos inspira a viver de maneira justa e amorosa, confiando na promessa de vida eterna em Cristo. A vida de João é um testemunho poderoso de fé e perseverança. Sua jornada, marcada por momentos de profunda comunhão com Jesus, perseguições intensas e revelações divinas, oferece ricas reflexões sobre o que significa ser um discípulo de Cristo. Através de sua fé inabalável, amor profundo e perseverança corajosa, João nos mostra o caminho para uma vida cristã plena e significativa. A história de João nos encoraja a refletir sobre nossa própria jornada espiritual, reconhecendo que a verdadeira força reside não em nossas capacidades humanas, mas em nossa capacidade de nos rendermos à vontade de Deus. Que a vida de João inspire cada um de nós a caminhar com fé, coragem e amor, mantendo nossos olhos fixos na promessa de nossa futura glorificação com Cristo.
Que possamos, como João, testemunhar a bondade e o poder de Deus em nossas vidas, tornando-nos faróis de esperança e verdade em um mundo sedento por redenção. A vida do apóstolo João é uma narrativa inspiradora de fé, perseverança e amor inabalável. Desde seus primeiros encontros com Jesus até os momentos finais de sua vida, João demonstrou uma devoção profunda e uma confiança inabalável na providência de Deus. Sua jornada, marcada por milagres, perseguições e revelações divinas, serve como um farol de esperança e inspiração para todos os crentes. João, conhecido como o discípulo amado, foi um dos discípulos mais próximos de Jesus. Ele esteve presente em momentos cruciais do ministério de Cristo, incluindo a transfiguração, a última ceia e a crucificação. Sua proximidade com Jesus moldou sua identidade e missão, fazendo dele uma figura proeminente na comunidade cristã primitiva. A perseguição e o milagre no caldeirão de óleo fervente são capítulos dramáticos na vida de João, ilustrando sua fé inabalável e a intervenção divina. Este evento sobrenatural não apenas preservou sua vida, mas também fortaleceu a fé de muitos outros, servindo como um testemunho poderoso do poder de Deus. O exílio de João na ilha de Patmos e as revelações divinas que ele recebeu durante esse período são um testemunho da fé inabalável e da devoção profunda de um homem que, mesmo nas circunstâncias mais adversas, permaneceu firme em sua confiança em Deus. As visões e profecias do Apocalipse continuam a ressoar através dos séculos, oferecendo esperança e encorajamento aos crentes em todas as épocas. A influência e o legado de João na comunidade cristã são inestimáveis. Seus escritos, ensinamentos e exemplo de vida continuam a inspirar e encorajar os crentes a viverem de maneira justa e amorosa, confiando na providência de Deus em todas as circunstâncias. Através de sua fé inabalável, amor profundo e perseverança corajosa, João nos mostra o que significa ser um verdadeiro discípulo de Jesus. A história de João nos convida a refletir sobre nossa própria jornada espiritual. Que a vida de João nos inspire a caminhar com fé, coragem e amor, mantendo nossos olhos fixos na promessa de nossa futura glorificação com Cristo. Que possamos, como João, testemunhar a bondade e o poder de Deus em nossas vidas, tornando-nos faróis de esperança e verdade em um mundo sedento por redenção. Se você sente o desejo de ter um encontro transformador com Cristo, de renovar seu compromisso ou de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, este é o momento. Deixe seu comentário abaixo, expressando seu desejo e compromisso. Que a presença divina de Deus toque seu coração e transforme sua vida, assim como fez com João e inúmeros outros ao longo da história. Lembre-se, a verdadeira força reside não em nossas capacidades humanas, mas em nossa capacidade de nos rendermos à vontade de Deus, confiando plenamente em sua orientação e proteção. Que a vida de João inspire cada um de nós a viver com fé, amor e perseverança, sabendo que com Deus todas as coisas são possíveis.